A decisão da casa que a gente vai morar é uma das mais importantes e centrais de toda a nossa vida. E ela traz consigo também uma outra questão. Como é que vai ser o meu modelo de pagamento para justamente quitar essa residência? Em outras palavras, né? É melhor financiar, alugar ou comprar um imóvel. E é exatamente sobre isso que eu vou falar. Eu vou explicar esses 3 modelos e te mostrar 2 perguntas que você tem que fazer para você mesmo, para que você não tenha dúvida do que é o melhor para você. O sonho da casa própria talvez seja o mais comum entre todos os brasileiros. Inclusive, segundo a pesquisa que foi encomendada pelo Quinto Andar, chamada de Censo de Moradia, que foi ali feita pelo Instituto Datafolha, 87% dos mais de 3 mil entrevistados querem ter uma residência no seu nome. Então é algo primordial para a vida deles. E existem algumas formas de chegar lá. Só que antes de tudo, é importante entender de forma bem clara quais são as 3 opções que você tem de ter algum tipo de moradia. Primeira delas, financiamento. Ao financiar um imóvel, você está basicamente comprando ele aos poucos. Quando a pessoa não tem ali a grana total para adquirir uma casa, o que acontece muito, porque os imóveis são bens bem caros, né? Ela geralmente recorre a uma instituição financeira para que ela consiga ter um financiamento para essa casa. E aí, em seguida, você paga para essa instituição o valor do imóvel por parcelas, junto com juros e uma correção monetária no decorrer do tempo. Os financiamentos imobiliários são conhecidos por ter taxas de juros bem baixas e menor do que outras dívidas dentro do mercado financeiro. E geralmente isso também está atrelado a períodos de pagamentos que podem chegar até 35 anos de duração. Em outras palavras, né, se um apartamento vale 400 mil, dá para você fazer uma entrada ali de 40 mil reais e depois financiar todo o resto, né, os 360 mil reais para o banco, para pagar em parcelas mensais pelos próximos 35 anos, por exemplo. A outra modalidade, a mais comum entre os brasileiros, é o de aluguel. E geralmente não é bem uma opção, é mais uma necessidade, né? E ao alugar o imóvel, você paga mensalmente um determinado valor para você conseguir utilizar esse imóvel que pertence a uma outra pessoa, um inquilino, uma empresa ou algo nesse sentido. E assim como o aluguel de qualquer outra coisa, você paga pelo direito de uso. Mas Kelvin, se eu pago para usar o imóvel de outra pessoa e ele nunca vira meu, como é que isso me ajuda a ter a casa própria? Como é que isso é uma forma de ter uma casa própria? Essa é uma pergunta importante e ela realmente tem uma resposta que não é tão imediata assim. Porque a ideia de você ter um aluguel como forma de conseguir a casa própria vem do fato de que muitas vezes ter o aluguel é mais barato do que ter a parcela do financiamento. De acordo aí com o Fipzap, o aluguel hoje é em média 5,25% do valor do imóvel ao ano. Por isso, você conseguiria investir o dinheiro enquanto você paga o aluguel para no futuro comprar o seu imóvel, que é a terceira forma que eu vou comentar nesse vídeo. Ou seja, o jogo do aluguel é trabalhar nessa diferença de valores entre aluguel, investimentos e a rentabilidade que você teria dentro do mercado. A terceira forma de ter um imóvel é justamente comprar ele, que é algo bem autoexplicativo, né? Você basicamente tem todo o recurso necessário, ou ainda grande parte do recurso necessário para comprar ali um imóvel em poucas parcelas, e que isso é algo diferente do financiamento, porque não vai envolver ali uma expressividade em relação à taxa de juros que você pagaria para ter esse bem. Você vai lá, compra o imóvel, seja ele construído ou ainda na planta, e ele se torna seu para que você faça o que você quiser com ele. Isso você provavelmente já sabia, mas quais são os pontos negativos e positivos de cada uma dessas formas de adquirir uma casa? É isso que eu vou explicar a seguir, mas já vai comentando aí, já fala para mim nos comentários, qual dessas alternativas é a que mais te atrai nesse momento? Eu pergunto isso porque talvez a sua resposta vá mudar no final desse vídeo. Olha, eu já vou te dizer que não tem uma alternativa boa para todo mundo, tá? E que todas essas 3 opções têm seus prós e contras. No caso de financiar, por exemplo, pelo lado positivo, no final do financiamento, o imóvel vai ser seu. Também há alguns casos em que a pessoa consegue dar uma entrada maior, que vai reduzindo os juros, isso pode deixar essa opção bem mais interessante também. Só que pelo lado negativo, até você quitar o seu imóvel, ele não é seu, ele é do banco. E se você não pagar as parcelas, isso pode gerar uma baita dor de cabeça e inclusive você pode perder esse imóvel. Além disso, você precisa entender que você está fazendo uma dívida de décadas, possivelmente, com juros e correção monetária. Então essa é uma decisão muito séria para você tomar. Falando de aluguel, o lado positivo é a mobilidade, né? Já que você pode mudar de endereço de uma forma muito mais rápida e menos burocrática do que sendo proprietário, né? Por exemplo, num financiamento imobiliário, não tem como você pular de um financiamento imobiliário tão rapidamente assim. Um outro ponto é que quando você mora de aluguel, você pode eventualmente juntar o dinheiro mais rápido do que talvez em um financiamento imobiliário de muitos anos. Entre as desvantagens do aluguel estão uma série de transtornos, né? Por exemplo, o imóvel não é seu, o imóvel é de outra pessoa. E essa pessoa pode encerrar o contrato antes do previsto e pode te deixar na mão, eventualmente porque você estava
contando com esse imóvel. Sem contar que muito inquilino faz melhoria no imóvel e isso não necessariamente vai de alguma forma retornar para você em valor final. Diferentemente do caso se você tivesse essa casa por conta própria, né? Quando você faz qualquer melhoria numa casa que é sua, você ganha esse valor por conta do investimento que você está fazendo. Em relação a comprar o imóvel por conta própria, uma das vantagens é que ele já é seu, né? Então você pode se mudar para ele, pode usar esporadicamente, pode alugar, pode virar um Airbnb, pode vender e você não vai ter dor de cabeça, por exemplo, com décadas de parcelas de financiamento para pagar. Só que a desvantagem é que para comprar um apartamento você já precisa ter uma quantia de dinheiro muito grande, que é um dos pontos que eu vou mencionar a seguir. A resposta para essa pergunta depende diretamente de 2 pontos. Primeiramente, qual que é o seu objetivo em relação a esse imóvel? Você quer usar esse imóvel por um grande tempo da sua vida? Porque senão talvez faça mais sentido alugar. Você quer morar para sempre nesse imóvel? Em um caso como esse, financiar ou comprar talvez seja melhor. Você pensa nesse imóvel como um investimento? Aí eu te recomendaria dar uma olhada nesse vídeo aqui sobre fundos imobiliários, que para mim são uma forma bem mais interessante de se investir em imóveis com um mínimo de risco. E tem outra coisa, as suas intenções com o imóvel não são o único fator a se levar em consideração, mas é importante pensar bem nisso. Ter clareza aí das suas intenções com essa casa ou apartamento, justamente porque isso vai ser um investimento bem grande dentro da sua vida. Além disso, né, você precisa levar em consideração o seu CET. E eu não tô falando nenhum código aqui não, tá? O CET é sigla para custo efetivo total, que é o valor que você de fato paga em um bem que contabiliza os juros, as correções monetárias, os impostos e qualquer outro tipo de despesa que você venha a ter em um contrato. Para comprar uma residência, o custo vai ser o valor que você vai pagar à vista, não tem mistério. Só que quando você leva em consideração um financiamento, isso aqui fica diferente. Você não paga a taxa de juros do financiamento, você paga o CET do financiamento. Imagina, por exemplo, que você está financiando então um imóvel de R$500 mil. Quanto é que deve ser o aluguel para que faça sentido alugar ou para que faça sentido fazer o financiamento desse imóvel? Dá uma conferida aqui na tela para a gente navegar juntos para você ver o que faz mais sentido. Então repara bem, aqui na tela a gente colocou aqui um valor de R$500 mil. O valor de entrada que a gente jogou a R$100 mil, considerou que o investimento que você teria esse rendimento de 13% ao ano e que a taxa de juros do seu financiamento, e para fins práticos, né, isso aqui a gente está falando do CET do seu financiamento, o custo efetivo total, seria de 10%. Considera ainda um financiamento num tempo de 20 anos e ali que você pretende morar nesse imóvel por 30 anos e o seguro fiança do seu aluguel seja de 2 aluguéis. Se a gente fizer esse cálculo aqui, o aluguel é mais vantajoso se o valor da sua locação for inferior a R$ 2.757. Então repara que quando você faz essa conta aí na prática, você vai ver que esse número está muito próximo ali do 0,5% ao mês, né? Que de alguma forma está bem próximo desses 5, 6% que a gente comentou ali atrás, que geralmente é o custo de aluguel de um imóvel tradicional. Né? Então veja o seguinte, dependendo do seu caso, é possível que faça sentido o aluguel, é possível que faça sentido o financiamento. Aquilo que for melhor vai depender muito das variáveis que estiverem no seu caso específico. Então não é só dizer, é melhor financiar, é melhor alugar, é melhor comprar à vista. Você tem que colocar na planilha, você tem que fazer as contas. E naturalmente, se você tiver qualquer tipo de dificuldade nesse sentido, tiver uma carteira de investimento, precisar de um assessor em algum contexto, você pode contar com o time aqui da Faz Capital para te ajudar nesse tipo de trabalho. E olha só, só de ter essa demonstração aqui, já valeu o seu like, né? Então manda um like aí no vídeo, se inscreve no canal, que vai ajudar bastante a gente aqui a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade. Como você pode ver, não existe uma resposta definitiva para todos os casos, né? Você precisa levar em consideração o imóvel que você está estudando, o custo de oportunidade, o custo efetivo total e entender que em alguns casos o seu dinheiro está imobilizado e no outro esse dinheiro está livre. No fim das contas, o que define isso é basicamente o seu caso específico. Por isso eu recomendo que você confira todos os prós e contras que a gente conversou aqui no decorrer desse vídeo, pensa bem na sua decisão e faça um cálculo para o seu caso específico pela calculadora, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Um abraço aí, obrigado, espero que você tenha curtido esse vídeo e a gente se vê no próximo.